E aí, pessoal, tudo bem? Eu não fiz um vídeo dos jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil, porque basicamente eu não vi os jogos ao vivo. No momento em que os jogos estavam acontecendo, eu estava na cabine da ESPN comentando Boston Red Sox e Minnesota Twins pela Major League Baseball, então não deu pra ver, eu vi só depois. Né, fui ver depois o que aconteceram nos jogos, tudo na hora, assim, mas eu acompanhava o placar, assim, sabia, para ter um pouco de noção ali, mas não estava vendo os jogos, eu tinha que prestar atenção no jogo que eu estava fazendo. E eu acho que agora ficou um pouco velho, né? Esse vídeo deve entrar no fim de tarde de quinta-feira, vai ficar um pouco velho para ficar comentando os jogos em si. Né, o que o Atlético fez para contornar seus desfalques, o que o Inter fez, o Nico Lopes entrando, uma medida que talvez o Odair já devesse ter feito contra o Flamengo, o Guerreiro, o que ele joga, o que ele representa, o quão decisivo ele é, as alterações do Cruzeiro, todas aquelas coisas lá. A falta do Kahneman, né? Acho que isso todo mundo já viu na televisão, em outros canais que comentam futebol, tudo. Vou falar de uma perspectiva um pouco mais distante já, sobre o que essas semifinais representaram simbolicamente. Na verdade, o que uma delas representou simbolicamente. Tá? A outra, acho que não tem uma representação simbólica tão grande. Assim, o Inter ganhar do Cruzeiro, um resultado até meio esperado depois do jogo de ida, apesar do 3-0 ser um placar contundente. Vou falar mais de Atlético Paranaense e Grêmio, sobre o que ela pode representar dentro de um contexto histórico, se dependendo de como as coisas andarem. Acho que foi um jogo muito impactante e que pode acabar sendo lembrado por muito tempo dentro de como parte de um processo maior, né? Aqui no Brasil a gente discute muito quem são os clubes grandes, é uma necessidade meio grande assim, de ficar discutindo quem é grande e quem não é. Vira e mexe, vem pergunta assim, quem é o maior do Paraná, quem é o maior da Bahia, quem é o maior do Nordeste, quem é o maior do Rio, quem é o maior de sei lá onde. Acho que cada torcedor não faz diferença, cada torcedor sabe qual é o tamanho do seu time, ou deveria saber, e o importante é o quanto aquele representa para ele. Não é porque o time é maior ou menor que ele vai deixar de gostar do time dele, pelo contrário, né? Às vezes ter menos conquistas até faz com que ele goste mais, mas tudo bem. Tem gente que fala assim, de uma perspectiva de mercado econômica, isso faz diferença, né? Porque ajuda você a atrair patrocínio, ganhar dinheiro de TV, essas coisas, né? Bom, o Brasil vai desde os anos 60 até essa história desde os anos 70, tem essa história dos 12 grandes, né? Que são os 4 de Rio, 4 de São Paulo, 2 de Minas, 2 de Rio Grande do Sul. Né? Que nos anos 60 para os 70 foi quando gaúchos e mineiros se colocaram ali entre forças iguais, né, tecnicamente falando, em campo iguais aos 4 de Rio e 4 de São Paulo, e nos anos 70 isso já era inegável esse processo, viraram os 12 grandes, eventualmente considerando um 13º sendo o Bahia, porque o Bahia disputava todas as edições do Brasileiro, aí contando desde 71, porque na época se considerava que o Brasileiro contava a partir de 71. Tá? Não estou falando que a unificação não vale, mas na época se via assim, né? E por quê? Nos torneios que eram vistos como precursores do brasileiro na época, o Bahia tinha um título e 2 vices, e tinha, como tem até hoje, uma força popular muito grande, e vira e mexe fazia boas campanhas no Campeonato Brasileiro. Foi 5º colocado em 86, foi semifinalista em 90, então era um time que se via como uma força, e era o grande representante do Nordeste. Era visto como uma grande força do Nordeste na maioria dos casos. Claro que um ano ou outro Santa Cruz ia melhor, o Sport, o Vitória, mas assim, no geral o Bahia era tido como uma referência na época. Isso já mudou, o Bahia ficou muito tempo na Série B, jogou Série C, e até perdeu essa coisa, né? Cada vez menos tem gente que fala em 13 grandes, falam mais em 12 de novo, e o Bahia acabou saindo um pouco dessa conversa. E eu não estou querendo nem discutir se é certo, se é errado, se é justo, se é injusto, porque eu já fiz um vídeo falando sobre clubes grandes do Brasil, vou deixar aqui, vai aparecer um quadradinho com um link para aquele vídeo, então pode ver lá. Depois, que é um texto específico sobre isso. Falar sobre o caso do Atlético Paranaense, porque o Atlético, já tem muita gente dizendo que o Atlético está pedindo para entrar nesse grupo, voltar a se falar em 13 grandes e sendo 13º. 13º não 13º em 13º o menor dos 13. 13º pela ordem de chegada, né? Chegando agora. Ser o 13º grande. E tem gente até que fala que o Atlético talvez já até merecesse ser visto como um clube maior do que alguns outros que tradicionalmente já estão
nos 12 grandes. E argumentos tem para isso. Ainda que eu acho que grandeza de clube é muito subjetivo, porque cada um vai considerar que uma coisa é mais importante que outra, mas os argumentos pró-Atlético são: tem uma força de torcida muito grande na sua cidade, tem um patrimônio espetacular, um belo estádio particular, tem um centro de treinamento que está entre os melhores do Brasil, e tem tido resultados muito bons, né? Já faz um tempo o Atlético tem sido competitivo com alguma constância, e com uma constância às vezes até maior que de alguns dos 12 grandes, né? O Atlético recentemente ganhou um campeonato brasileiro lá em 2001, mas ganhou uma Copa Sul-Americana no passado, e esse ano agora está na final da Copa do Brasil, segunda final de Copa do Brasil em poucos anos. Então o Atlético já se vê com um nível de competitividade aí que merecesse ser levado mais a sério do ponto de vista de sua relevância nacional, né? Como essa coisa de ver quem são os grandes, tudo é um conceito muito subjetivo e que muitas vezes é muito conservador. As pessoas tendem a ver fenômenos recentes como modinha, como passageiros, e fenômenos antigos como permanentes. Para um clube novo, diferente, entrar nisso é muito difícil. Ele vai ter que ficar muito tempo ali convencendo as pessoas de que é. O Atlético está passando por isso, como o Bahia acho que acabou passando nos anos 80, quando ele até foi visto, mas para deixarem de vê-lo como um dos 13 grandes, não demorou tanto para as pessoas falar: sai daqui Bahia, né? O que muitas vezes é injusto, né? O Curitiba teve momentos também que o Curitiba mereceu ser considerado um 13º ou um 14º, considerando um grupo que tivesse o Bahia. O Curitiba teve uma época no final dos anos 70, começo dos anos 80, que fez muita campanha boa, foi campeão brasileiro, chegou em semifinais em outros anos. Quer dizer, o Curitiba era um time constantemente forte e também nunca foi levado tão a sério assim nessa coisa. E claro, tem conservadorismo e tem preconceito, criou-se um preconceito. Se mineiros e gaúchos sofreram muito preconceito, tiveram muita dificuldade para se estabelecer entre os 12 grandes, imagina agora um time da Bahia, de Pernambuco, ou do Paraná, ou de algum outro estado ser visto como um time num tamanho histórico equivalente aos de Rio, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul, né? Então tem preconceito também. Então o Atlético sofre por isso. Mas o Atlético está construindo isso. E eu acho que essa vitória sobre o Grêmio, não eliminar o Grêmio, porque o Atlético Paranaense já eliminou o Grêmio outras vezes. Inclusive, na última vez que chegou à final da Copa do Brasil, eliminou o Grêmio, né? Mas a forma como foi essa vitória, porque foi uma forma de ganhar de time grande, de time grande nacional, aquele time que está se impondo. Por quê? Muitas vezes esses times menores visto, daí eu estou falando com um olhar viciado e com um olhar muitas vezes cheio de preconceito de quem é de um centro mais tradicional. Quando aparece um time como do Paraná, da Bahia, um time do interior de São Paulo ganhando jogos, fala que é fogo de palha, foi sorte, ou então fez um futebol utilitário que serviu naquele momento. Assim, um futebol que ganhou em casa, garantiu alguma coisa assim, uma coisa muito de momento, assim. E é sempre visto dessa forma, ou porque o grande foi muito mal, mas também deu sorte, o cruzamento pegou um time que não estava tão bem assim, todas aquelas coisas. Você sempre acha uma desculpa para não valorizar a vitória. A do Atlético Paranaense ontem não dá, não tem desculpa. O Atlético Paranaense estava loucamente desfalcado, pegou um time, um dos melhores times da história do Grêmio, que há uma semana tinha vencido o time mais rico do Brasil, ou um dos 2 times mais ricos do Brasil, na casa desse time, no caso do Palmeiras, no Pacaembu, de virada, pela Libertadores, precisando vencer depois de ser perdido em casa. O Grêmio foi lá e passou. O Grêmio que vinha numa série muito positiva de jogos decisivos fora de casa, e o Atlético Paranaense foi lá e encaçapou o Grêmio. E assim, não foi aquela vitória que não, vamos ficar aqui, sai um golzinho, continua lá, bola na área, outro golzinho, gol, 2-0, conseguimos virar, vamos pra pênalti. Não,
o Atlético amassou o Grêmio. Né? O primeiro tempo ainda, o Grêmio ainda conseguiu conter um pouco o Atlético fez um gol de toma na trave, mas a pressão nem foi tão violenta assim. Mas no segundo tempo, foi uma avalanche do Atlético, fez um gol, forçou a expulsão do Kahneman, né? Teve que fazer uma falta desesperada ali no contra-ataque, e o Atlético foi muito melhor que o Grêmio, e eu não tô, isso não é demérito ao Grêmio, eu não tô criticando o Grêmio aqui, tá? Eu tô elogiando o Atlético. A forma como o Atlético se impôs nesse jogo é uma forma que a gente tradicionalmente vê. Pô, time grande é assim. Time grande não vai tentar assim no limite. Um time grande vai lá e vai atacar, vai lá, tem confiança, aqui eu mando, eu sou grande, eu sou que nem você, eu não vou me amedrontar, não vou ter medo da sua camisa, eu não vou sentir a falta de peso, uma eventual falta de peso da minha camisa, porque minha camisa não é, ela é pesada também, não tem essa coisa de entorta varal, a sua de entorta varal, a minha não entorta varal, a minha entorta tanto varal quanto a sua, e vamos pra cima. Isso é uma postura de time grande, de time grande nacional. E daí, se a gente somar com outros elementos, como eu falei, da infraestrutura, de algumas conquistas recentes, tudo, o Atlético Paranaense vai começando a criar ali uma causa ali que você pode começar a cada vez ter mais argumentos para defender isso. Que o Atlético está se posicionando ali como um time de relevância nacional. Eu acho que, assim, para quebrar de vez esse preconceito que existe, sobretudo pelo olhar viciado de quem é dos 4 estados mais tradicionais e poderosos, até porque esses 4 estados, sobretudo Rio e São Paulo no caso, eles dominam a mídia nacional, né? Eles pautam a mídia nacional porque, bom, a mídia nacional em geral tem sede no Rio e em São Paulo. Acho que para quebrar definitivamente esse preconceito, acho que precisa só continuar esse trabalho. E daí algumas coisas podem surgir naturalmente. Por exemplo, se o Atlético é campeão na Copa do Brasil em cima do Inter, todo mundo vai falar, pô, entendeu? Eliminou o Flamengo, eliminou o Grêmio e eliminou o Inter. E assim, eliminou, assim, no jogo contra o Flamengo em casa, o Atlético merecia ter ganhado, foi 1-1 tudo, mas foi um jogo que o Atlético dominou. Jorge Jesus estava estreando no Flamengo, ainda estava tentando tatear lá, o Atlético Paranaense foi lá, foi 1-1, mas assim, foi um jogo louco, mas o Atlético merecia até mais. Falei desse jogo na época, mas com enfoque do Jorge Jesus, porque estava estreando. Daí vai lá e ganha do Grêmio da forma que ganhou. Até não fez um bom jogo na ida, mas chegou no jogo de volta e falou: eu sou grande, eu vou ganhar esse jogo. Não esquece. Que foi mais ou menos como o Inter ganhou do Palmeiras. O Inter fez um jogo de ida ruim, perdeu de 1-0 do Palmeiras, mas o Inter chegou: Palmeiras, você tem dinheiro, você tá sendo ganhando tudo. Eu sou grande também que nem você, não tô nem aí. Aqui eu vou ganhar. E foi lá e ganhou do Palmeiras. Né? Então o Atlético teve essa postura, a postura de time grande, de time que não tá sentindo que tem diferença entre uma camisa e outra. Vai lá e ganha. Tô com desfalque, não é desculpa. Time grande não pode ficar tendo desculpa, né? Time grande tem que dar satisfação para sua torcida. Time grande acha que ganhar faz parte da natureza dele, né? E é uma obrigação dele. Então não vai ficar arranjando, tô com muito desfalque, putz, se não der, não deu. Tu não, vai lá e ganha. E o Atlético fez isso. Se ganhar do Inter, essa vitória sobre o Grêmio vai ganhar uma relevância histórica ainda maior, porque vai ser tido como, nossa, o momento em que o Atlético conseguiu uma virada e que muita gente não esperava, na casa contra adversário que já tinha feito 2-0 na ida, um dos melhores Grêmios da história, todas aquelas coisas, né? E daí você vai somando as coisas. Estádio, CT do Caju, Copa Sul-Americana, voltando um pouco mais, você vai achar um Campeonato Brasileiro lá atrás, mais um vice brasileiro, mais um vice de Copa do Brasil. Você vai construindo ali os tijolinhos para você ter um elemento de um time grande nacional, né? Eu acho que para quebrar o preconceito, eu acho que falta, por exemplo, se essa Copa do Brasil termina em título, ajuda. Falta algumas coisas, como por exemplo, talvez voltar a ser um time protagonista em Campeonato Brasileiro, porque o Atlético nos últimos tempos deu uma largadinha de mão do brasileiro por causa de Libertadores, tudo. De repente voltar a ser um time que vai ficar nas cabeças do brasileiro, porque esse time atual do Atlético Paranaense tem potencial para não para brigar, talvez para brigar com o Flamengo e com o Santos lá no topão, talvez fique um pouco difícil. Mas o Atlético tem time para ficar naquele pelotão em que tá Corinthians, São Paulo, Atlético Mineiro ali.
o time do Atlético Paranaense teria a condição de estar nesse pelotão aí, né? Então, se o Atlético começa a ser constantemente um time que briga por vaga na Libertadores, né? Se o Atlético começa também a trabalhar um pouco mais para aumentar a sua relevância em a sua torcida, né? O seu espalhar mais a torcida para o interior, para cada vez mais ser uma força dominante no seu estado, né? Porque a maior torcida do Paraná ainda é a do Corinthians por causa do interior do estado. Mas se o Atlético já está ganhando espaço no interior, mas começar a ganhar mais aí, ele definitivamente se constrói uma força regional, uma força aí estadual que tem relevância nacional, porque está sempre disputando. Então o Atlético está num caminho ali para muita gente já tem o suficiente para ser visto como um grande nacional, para alguns olhares um pouco mais conservadores talvez ainda falte alguma coisa, mas está no caminho disso, né? Até porque tem uma uma coisa também, o Atlético construiu uma personalidade, né? As pessoas no mundo do Brasil inteiro, quando pensam no Atlético Paranaense, não pensam mais assim, é aquele time grande do Paraná. Mas elas já começam a ver uma personalidade. O Atlético já passa a ter um jeito de ser, né? Que já começa a ser reconhecido. E isso faz com que ele não seja um time, talvez, assim, de alcance nacional em relação à torcida, mas em que já há uma percepção nacional maior sobre o que ele é, sobre o que é esse clube. E isso já tem, o Atlético tem uma coisa que tem muita gente que discorda em alguns aspectos, concorda em outros, eu discordo em alguns, eu concordo em outros, mas assim, isso não importa. O que importa é que assim, já se vê o Atlético como um clube com uma personalidade. Elementos para quebrar as visões mais preconceituosas, mas para quem tem uma visão um pouco mais progressista dessa situação, já dá para considerar ali que o Atlético já tem sido um clube muito relevante, ou tão relevante quanto alguns outros que são vistos aí entre os 12 grandes. Mas é isso. Mas se vocês concordam, discordam, porque acho que muita gente está discordando desse vídeo, então pode discordar à vontade, tá? Como eu falo, não precisa me xingar porque eu não estou xingando ninguém, né? Então não precisa me xingar, mas pode discordar, tá? Escreve aqui embaixo se vocês discordam, por que vocês discordam. Se inscreva no canal, clica no sininho se gostaram, dá um joinha se gostaram do vídeo, se não gostaram também pode dar, não tem problema não, faz parte da democracia, tá bom? Um abraço e até mais.